Bom, gente, vamos lá. Então, magnetismo. Magnetismo a gente vai priorizar, então, o campo magnético uniforme, que é no que o que seria esse campo magnético uniforme? Ele é um vetor de indução magnética que apresenta características semelhantes. Então, ele possui mesma intensidade, então, mesmo valor, mesma direção e mesmo sentido. Gente, o que a gente pode pegar para lembrar? Uniforme é meio que o quê? Uma coisa uniforme é uma coisa meio que igual, né? Uma coisa semelhante, fica uma coisa uniforme, no caso. E aí a gente pode lembrar disso, que tem a mesma intensidade, direção e sentido iguais, né? Semelhantes. E as linhas de indução, elas são retas, paralelas, igualmente espaçadas e igualmente orientadas. Então, elas são dadas igualmente, né? A indução é feita igualmente espaçadas e orientadas. Agora, indo para uma outra parte que cai bastante, que é a interação entre campo magnético e a corrente elétrica, a indução magnética, o que aconteceu? Faraday descobriu que o campo magnético variável próximo a uma bobina próximo a uma bobina e ligada a um galvanômetro, ai meu Deus, galvanômetro, acusava que havia passagem de corrente elétrica, né? Então, o que isso se diz? Que esse efeito de produção de uma corrente elétrica em um circuito, né? Então, professor, mas como é que eu sei que isso é um circuito? Lembra que o circuito tem que ter um gerador, um receptor, tudo isso, e aí, então, a gente pode falar que é um circuito causado pela presença de um campo magnético, né? E isso tudo é chamado de indução eletromagnética. E a corrente elétrica aparece nesse que acusa, né, na passagem, ela é denominada corrente induzida, tá? Então, a indução magnética tem vários modos de se obter a corrente induzida. Então, pode ser, o circuito pode mover em relação ao campo magnético, de modo com que o fluxo magnético através da área do circuito, varie ao decorrer do tempo. Então, isso vai depender do tempo. Também pode variar da área do circuito, da qual tem o fluxo magnético, do campo magnético atravessa o circuito, varia também do tempo. E também o campo magnético dirigido para a superfície pode ser variável no tempo, tá? Então, é desse jeito que a gente pode ter a corrente corrente induzida, né? Como a gente tem que chamar quando a gente fala em relação ao campo magnético. E o tanto que eu falei aqui de fluxo magnético, não sei o quê, a gente tem que lembrar e meio que saber essa formulinha, né, do fluxo. Então, essa formulinha do fluxo, eu gostaria que vocês anotassem, né, e também anotassem as linhas de força, que é bem importante. Então, a área seria a área aqui a área da superfície que ele fala, o cosseno o cosseno que ele vai dar vai ser da linha do módulo do campo magnético, né? Então, se ele der lá um cosseno ele vai dar qual que é o cosseno. Provavelmente a gente vai ter que calcular, mas é uma multiplicação, então tá moleza, né? Multiplicação. Agora, ponto importantíssimo agora. Se for 90, se o ângulo for 90, a gente tem que lembrar que cosseno de 90 é zero. Então, não vai ter fluxo magnético. O fluxo magnético é nulo, tá? Deixa eu ver aqui. Se o cosseno for cosseno de
Ai, Deus. Não sei, vamos. Ele der um cosseno aí, sei lá, de 90 não, de 45. Então, um cosseno de 45 graus é 0,70. Ou também tem outras fórmulas de decorar, né? Que eu fiz agora na calculadora. Aí você vai ter que fazer. Provavelmente ele vai dar também cosseno desse delta aí. Esse teta, desculpa. E a área da superfície, ele vai falar também quanto que é. O B é o módulo do campo magnético e essa letrinha aqui, né, é o fluxo magnético. Então, é a medida da quantidade de linhas de indução que atravessa uma superfície em função do tempo. Então, vai ter em relação ao tempo lá, igual tem a corrente que a gente viu. Desculpa. E ele é dado pelo produto entre o campo magnético, a área, e o cosseno do ângulo formado entre o campo e o vetor. Então, o campo magnético, que é o módulo do campo magnético, é o B, e o vetor, né, que seria esse daqui. E aí vai ser tal. Se fosse aqui para frente, né, o vetor normal da superfície, se fosse para frente, ia ser, se ele tivesse reto, ia ser o quê? 90 graus, aí ia ser nulo, não ia ter fluxo magnético, mas nesse caso tem, porque ele não é retinho, né? Ele tá torto, então o fluxo tá seguindo apontando aqui, beleza? E a indução eletromagnética, que é a propriedade que a gente pode pensar nas propriedades do fluxo magnético, né? Então, pode variar o fluxo magnético de várias formas. Pode variar pela intensidade, variando a intensidade do campo, a área e girando a superfície. Então, o ângulo do θ, se ele for qual que é o vetor normal, a superfície é o campo magnético. E a unidade, isso daqui que é importante, gente. A unidade é o Weber, né? E aí, onde Weber é igual a 1T, que é dá para a gente lembrar do campo elétrico, que é em T, que é igual a metros quadrados. Por que é metros quadrados, professora? Porque lembra que a gente tem que estar vendo uma área da superfície? Então, esse T, ele vai ser igual a 1 Weber dividido por metros quadrados. Então, a unidade de medida do fluxo magnético vai ser em Weber, porém, a do campo magnético é em T, tá? Mas é basicamente isso. Isso aqui eu acho que não é muito importante, só tem que, acho que, lembrar da unidade, assim, mais ou menos, e que a unidade do campo é o T. E aí a gente vai para penúltimo assunto, que é a lei de Faraday, né? Que provavelmente vocês já devem ter escutado falar na escola, no cursinho. É a lei da física que cai bastante e é bem importante. Então, na lei de Faraday, o que foi? Que foi evidenciado, né? Que ao variarmos o fluxo magnético que atravessa numa espira, a gente está falando de espira agora, é criada uma força eletromotriz induzida, que é esse Ezinho aí, que é dada pela taxa, de variação do fluxo magnético em função do tempo. Então, o que tira daí? Tira já a fórmula. Então, o que acontece? A variação do fluxo magnético em função do tempo, da variação do tempo, tá? Do intervalo de tempo, que é o ΔT. Beleza? A força eletromotriz, ela também pode ser dada como FEM, ele apontar, né, lá. E aí a gente verifica as unidades, né? Então a gente sabe que o Ezinho, que é a força eletromotriz, ela tem essa fórmula, né?
E aí a gente sabe que é volt por Weber por segundo, tá? E o que isso quer dizer? Que Weber por segundo é a mesma coisa que volt, beleza? Então, a força eletromotriz ela vai ser dada em volts, tá bom? Beleza? E aí a gente vai para o último assunto, que é a lei de Lenz. Que a lei de Lenz, resumindo, é o quê? O efeito da força eletromotriz induzida que tende a se opor às causas que lhe deram origem, que é o princípio de ação e reação, né? Então, o sentido da corrente elétrica induzida é tal que se opõe à variação do fluxo que a produziu. Então, o que acontece? Sempre a gente vai ter as linhas de força, né? Saindo do norte e indo para o sul. Sempre. E e o efeito da eletromotriz, ela opõe as causas que é de ação e reação. Então, ela vai ser a corrente vai se opor à variação do fluxo. Então, se o fluxo é do norte para o sul, a espira vai ser ao contrário, né? Como a gente pode ver aí, que está indo, tá chegando, né, perto do norte. Está se aproximando e não se afastando. E aí é o movimento da espira que provoca a variação do fluxo magnético do seu interior, o que produz a corrente induzida, que por sua vez atuará no sentido que se opor ao movimento, tá? Isso daqui é mais a lei de Faraday chega a cair, se ele pedir a força de eletromotriz e tal, fluxo magnético dividido pelo tempo. Agora, a lei de Lenz, eu acho que pode perguntar só alguma coisa específica, assim, de movimento contrário. Acho que nada demais. Acho que não chega a cair, não. Não caiu muito, assim, só caiu mais em 2017, 2016, que eu lembro umas duas questões, assim, que eu me lembre. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Foi rapidinho, né? Essa aula vou tentar cortar o máximo que eu puder. Mas eu posso tirar dúvida. Podem colocar aqui nos comentários a dúvida. Eu tento tirar nos dias que eu puder, né? Que a gente não está sempre livre, por causa da faculdade e tudo mais. Mas pode contar comigo. Pode me chamar no WhatsApp qualquer dúvida, assim, que eu souber, que eu conseguir responder. Com certeza podem contar comigo, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima.